Família patriarcal. Antes de mais nada, eu não quero falar da família de Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente fala de família patriarcal. Então a gente quer falar sobre uma acusação. Algo que tem sido disseminado na mídia, em toda espécie de mídia, né? Novelas, músicas, programas de televisão e também nas artes. Quando você vai pegar aí muitas das músicas, muitas das exposições tentam de alguma forma combater o conceito de família. E eles acusam ao que nós chamamos de família tradicional. Eles falam que essa família é família patriarcal. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estudar esse assunto, de aprofundar esse assunto. Ajuda-nos, ó Deus, a poder comunicar aquilo que a tua palavra prima como verdade revelada, como conceito aprovado pelo Senhor e criado pelo Senhor. Assim nós rogamos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para poder entender os ventos que mudam a nossa cultura, a história da nossa nação, e orar para que os ventos da tua palavra cheguem ao coração de cada brasileiro. Essa é a nossa oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, família é uma realidade universal. Todas as culturas, as pessoas se aglomeram em família. Homem e mulher se juntam, têm filhos, e daí surgem outras famílias decorrentes desta primeira união entre homem e mulher. Isso aí é algo universal, não é algo criado em uma cultura, é uma experiência universal. E nessa experiência universal também se verifica que existe isso em basicamente todas as culturas, com algumas exceções que você vai encontrar famílias matriarcais, que a mulher tem uma ascendência sobre os homens, mas na grande maioria o homem tem uma ascendência sobre a mulher, em termos de papéis. E é bom que se assente logo de pronto, de início, biblicamente falando, homem e mulher são iguais diante de Deus. Ambos foram criados por Deus e criados um a partir do outro. Isso é o que a Bíblia diz. A mulher é criada a partir do homem. Por isso que os dois se tornam uma só carne, numa unidade tal que podem assim ser um. E esse é o mistério. Essa relação, essa junção, faz com que homem e mulher possam procriar. Olha que coisa bonitinha. Esse é o curso natural da vida. No reino animal, no reino vegetal também. Eles não se casam, mas eles procriam, dependendo dessa junção do macho e da fêmea, sementes. Essa fecundação toda está em toda a criação. E a gente chama isso de família tradicional. Tradicional por quê? Que Deus criou assim. É na natureza do ser humano vivenciar esse tipo de relacionamento. Homem e mulher se juntam. Depois a gente vai falar em Gênesis, quando diz: deixará o homem sua casa e unirá a sua mulher. Essa atitude mútua de um e de outro de se unirem para formar uma família. Como eu falava no início, hoje o ataque, e nas universidades isso tem sido bombardeado muito. O conceito de família patriarcal é a ideia de que está em falência esse modelo de família patriarcal, porque toda a autoridade dada ao homem é abusiva.
É preciso, num primeiro momento, dar igualdade na autoridade para ambos, homem e mulher, para que se vivencie uma realidade tal de equilíbrio e de vida plena no casal. Então estão querendo tirar essa total autoridade do marido e igualar funções, ou negociar funções numa relação familiar, numa relação conjugal. A crítica e o nome patriarcal leva para a ideia lá de primórdios, onde os homens, na brutalidade, no uso da força abusiva, dominavam e guiavam a família. É bem verdade, queridos, e a gente tem que dar a mão à palmatória, que a gente não pode negar que no curso da história, e estou falando também não só do curso da história em geral, mas no curso da história cristã, o homem abusou do direito de governar. Abusou. O fato de que alguma coisa boa foi deturpado não quer dizer que aquilo deixa de ser boa. Por exemplo, se os irmãos forem coerentes, vocês vão perceber que nós, seres humanos, precisamos de liderança em todas as áreas e todas as esferas. O mundo não funciona sem liderança, sem líderes, sem guias. Automaticamente, se a gente começar a se reunir em um grupo pequeno e não tiver um líder definido, com o passar do tempo a gente vai escolher um para liderar a gente. Isso é natural da gente. Empresas não funcionam sem definição de papéis e de ordem. Quem está debaixo de quem? Eu falava que é necessário, às vezes é deturpado, porque às vezes você pega um chefe ruim na vida. Poxa, que homem, que mulher insuportável, como é que essa pessoa pode estar nessa função? O fato de você pegar um chefe ruim não quer dizer que o modelo seja ruim, seja errado. É necessário ter um chefe. É necessário ter alguém que responda. É necessário ter alguém que possa ser o responsável. Eu sempre brinco, é bagunçado, mas tem gerente. Tem que ter um gerente. Hoje não é gerente, hoje é gestor. Então, o modelo que a Bíblia propõe, e que durante muito tempo na família chamada tradicional se seguia, é que o casal estava ali em uma relação de amor, teoricamente deve ser assim, uma relação de amor, de cumplicidade, de doação um ao outro. Porém, o homem tem a responsabilidade de liderança, de gerir, de tomar a decisão. O erro foi que o homem esqueceu de ouvir sua mulher. Quando você lê o relato bíblico de que Eva chegou para Adão e deu fruto para ele, e ele comeu o fruto junto com ela, revela algo muito maior do que a condição da mulher de influenciar a decisão do homem. Muito mais. Revela que desde o começo, homem e mulher conversavam para decidir. Percebam isso. Ali nos primórdios bíblicos você encontra que a mulher tinha participação nas decisões. Ela não era extremamente passiva, o que o homem queria, ela tinha que se submeter. Pelo contrário, era uma submissão no sentido da palavra. Submissão. O que é ter uma submissão? É que está na mesma missão, mas numa posição de subgerente. Alguém está sobre para decidir, a responsabilidade da decisão. Porém, nessa submissão, você não está obrigado a ficar calada, a não dar a sua contribuição, a construir uma decisão, sabendo que alguém é responsável por essa decisão. Quando homem e mulher caem, a Bíblia vai dizer que Deus não vai na mulher. Deus sabia que a mulher tinha chegado bem, a serpente falou para mim, que eu estava passando o dia, vi a árvore proibida lá, tudo mais. Ela disse assim, come bobo, emagrece, eu fui lá e comi. Mas, quando ela leva para o homem, a proposta era uma proposta. A responsabilidade da decisão é do homem, como também
o ônus de ter decidido. Deus o procura, Deus não procura a mulher. Deus procura quem tinha a responsabilidade de decidir. Por exemplo, igreja. Eu sou pastor, no modelo presbiteriano eu divido o governo com os presbíteros. Mas a Bíblia vai dizer que as ovelhas estão sob minha responsabilidade, como pastor. E eu vou prestar contas por ela, está lá escrito, Pedro fala isso. Por mais que eu partilhe, está sob meus ombros a decisão, a gerência, a gestão. Então o que se perdeu, e aí temos que dar a mão à palmatória, é que no transcurso dos séculos, o homem abusou da autoridade que tinha, da posição que tinha de decidir, de ter a última palavra, melhor dizendo, e não de decidir tudo, mas de ter a última palavra. Excluiu a mulher, e a gente sabe na história que a mulher foi galgando espaços na sociedade com muito esforço e com muita luta. Até voltar, foi no final do século XX, no começo do século XX, final do século XIX, em alguns países. Então, a mulher foi ganhando espaço nesse sentido. E o homem abusou. O modelo bíblico não é homem mandando e mulher obedecendo, não. É homem conversando com mulher, chegando a acordos, construindo ideais, construindo uma vida de família. Tanto é que a missão é de ambos. Se alguém está na cabeça da missão, o outro está na submissão. Eu acho que a Bíblia tem essa verdade omitida por muitos. Mão à palmatória. Por outro lado, por trás da denúncia, da acusação contra a família patriarcal, está algo muito além disso. Porque, na verdade, os acusadores da família patriarcal, eles estão mais atacando para poder incluir e excluir de alguma forma esse modelo. Eles querem dizer que não existe um padrão único de família, que nós chamamos de família tradicional. Por que tradicional? Porque historicamente, homem e mulher se unem para formar família. No arcabouço jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 deixa claro, homem e mulher. 2014 para 2015, o Supremo fez uma interpretação que ninguém de bom senso consegue entender, como de um texto que está claro. Casamento é a união entre homem e mulher. Eles acharam de incluir e dizer que aquele texto constitucional dizia que era casamento homoafetivo. Era uma reunião, um casamento é a união onde exista afeto entre pessoas, e não entre homem e mulher. Nós defendemos a família tradicional, homem e mulher, mas também defendemos esse equilíbrio de papéis. Não é que o gênero necessariamente é superior ao outro. O homem não é superior à mulher. Ambos foram criados por Deus. E aí é que encontramos na Bíblia o novo espaço que a Bíblia dá no Novo Testamento à mulher, que não era comum na sociedade de então. Quando a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Efésios, que não há mais escravo, judeu, grego, homem, mulher, ambos são um diante de Deus, estava botando uma igualdade espiritual. Agora, os papéis, eles podem sim ter diferenças. É nesse sentido que diz, que a gente ainda continua afirmando, está sobre o homem a gerência do relacionamento familiar. Está sobre o homem. A última palavra. Mas está no casal o segredo da unidade, da conversa, da comunhão, do aprofundamento para chegar a decisões onde a família, quando a família é alvo dessas decisões. O homem, a Bíblia fala muito da mulher sábia, mas o homem sábio
aprende a conversar para chegar a conclusões. E essas conclusões, quando conversado em oração, passa a ser não uma decisão de um, mas uma decisão de dois. E isso é uma coisa que a gente precisa construir aqui. Bom, mas vamos trabalhar um pouco de dados. Vamos aqui trazer um quadro a respeito do que aconteceu com a família no Brasil nessas últimas décadas e onde nós estamos, onde a gente chegou. Vamos trabalhar aqui em cima de décadas. Nós vamos trabalhar assim porque são dados estatísticos do IBGE que eu vou usar e temos poucos dados ainda aí de 2014 e 2015 eu não tive acesso. A gente vai trabalhar até o início do ano 2000. Quando a gente começa a avaliar historicamente a família brasileira, a gente se depara com o fato da tradicionalidade da família até a década de 60. Até 1960, 57,6% dos brasileiros casavam no civil e no religioso. Ou seja, quase 60%. Eles casavam no civil e no religioso. Era uma família muito tradicional. No Brasil dessa época, os casais tinham, em média, 6,8 filhos. Era uma família bem produtiva. Era comum, nesse período e antes, você pega a família da sua avó, era 6, 7, 13. No Nordeste era assim, era 13, 16. Se tinha-se muito filho. Nas capitais sempre se trabalhava para ter menos filhos, mas a média, você tem aí 6,28, gente, me enganei aqui. 6,28 de filhos. Em 1960, você tinha, isso o IBGE informando, 2,3 se declaravam em 1960 como separados. É claro que poderia ter mais, mas eles se declaravam separados dentro desse contexto. Então, era uma família que tinha padrões religiosos, muitos iam à missa, tinha um padrão religioso formal do brasileiro da década de 60, a maioria católico. Já estava despontando o movimento evangélico no Brasil, mas ainda muito pequeno em comparação ao que é hoje. Em 70, a família praticamente se mantém dentro dos padrões da década de 60. Lembre-se que em 76, 77, começa o movimento para haver uma mudança jurídica, para que pudesse haver o divórcio. A lei do divórcio é aprovada, se não me engano, em 77, porque você tinha a lei do desquite. O que era a lei do desquite? Me ajudem aí os advogados presentes. A lei do desquite é que você poderia separar, mas não poderia casar mais. Isso era o desquite. Fulano de tal é desquitada. Então ela teve o direito de separar, mas não poderia casar de novo. A lei do divórcio em 77, portanto já no final da década de 70, aprova-se a lei do divórcio, que dava direito a quem se separou de casar novamente. Então você não poderia mais viver separado e proibido de casar. Havia, claro, esse modelo que durante muito tempo no Brasil imperou foi daqueles casamentos do ajuntar. Fulano está ajuntado com Beltrano. Eles não são casados, não há uma formalização por causa do desquite. O desquite impedia um casamento formal. Começam os novos ares de mudança que vai atingir a década de 80, e a gente vai chegar nela. Mas um outro dado, a média de filhos na década de 70 já vai caindo.
vai para 5,8, mas a cara da família ainda continua muito parecida com a década de 60. A mudança começa a acontecer de uma forma muito substancial na década de 80. Não só em uma mudança de postura de casamentos que estavam de alguma forma falidos, porque os homens abusavam muito e oprimiam por demais as mulheres. A mulher não trabalhava. A mulher vivia praticamente dependente do seu marido. E na década de 90, sobretudo, ela vai ter espaço no mercado de trabalho, vai ter que somar o seu ganho com o do marido para poder manter a família nos grandes centros, porque o custo aumenta e o acesso à diversidade de produtos também aumenta e é necessário trabalhar. E aí você vai encontrar as primeiras separações, porque com um dinheiro próprio a mulher se acha em condições de se libertar do marido, e assim muitas separações vão acontecer a partir da década de 80 e a partir também da nova lei que foi aprovada, a lei do divórcio. A média então na década de 80 de filho cai para 4,3. Então é uma mudança em 1, 2, 3 décadas radical na opção de ter filho, porque a Igreja Católica naquela altura perdeu a força de impor métodos anticonceptivos. Então ainda hoje é uma pregação dentro da Igreja Católica de que você tomar anticoncepcional, você está em desacordo com a lei de Deus. Por isso que é muito comum em famílias tradicionais católicas de não se usar anticonceptivos. Já a Igreja Protestante entende que se a gente tem como regular, isso é histórico também, não regular a quantidade de filhos vai ser melhor para uma nação e vai ser melhor para a família, para os custos da família. Isso também é uma coisa que a gente não tem tempo de aprofundar isso, mas muito, muito presente. Na década de 80, quem pede separação são as mulheres. Mais de 87% dos divórcios que aconteceram em 80 são as mulheres que pedem. É claro que ninguém é a favor da separação. Eu vou aqui trazer um parêntese. Quem é filho de separado como eu, sabe o quanto é duro viver num contexto de pais separados. Mas o que acontece muitas vezes, queridos, e a gente tem que dar uma palmatória, o homem muitas vezes abusava. Eu sou nordestino, além de vir de uma igreja, da Igreja Católica, eu sou nordestino. Eu sei muito bem o que os homens que saíam do Nordeste para São Paulo para tentar a vida, para depois levar a família, nunca mais voltavam e a mulher tinha que se virar e criar filhos, e criavam de uma forma assim maravilhosa. Eu, como conheço várias que criaram filhos sozinhas, sem marido, eu sei o quanto essas mulheres são fortes. O homem abusava desse status, de estar numa posição superior, de muitas vezes mandar na mulher, maltratar, e aí a corda estoura, uma hora. E foi isso que aconteceu na década de 80. Estourou. Mas ninguém quer uma separação. Lá em Mateus 19, Jesus vai falar sobre casamento. E os judeus falam para Jesus, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus responde, mandou dar por causa da dureza do coração de vocês. E aí vamos para o outro lado da história. Se durante um tempo o homem maltratou demais as mulheres, e muitos casamentos eram de fachada mesmo, é porque não se podia separar dentro do contexto cultural. A partir da década de 80, a mulher começou a romper com essa estrutura de viver dentro desse casamento. Porém, a partir da década de 90, queridos, as mulheres começaram a abusar. Se antes os homens abusavam,
Agora, a partir da década de 90, as mulheres começam a abusar. Hoje, se você for fazer a estatística, mulher trai tanto quanto homem, ou quem sabe mais, ou talvez mais. Então você tem uma estrutura hoje da demanda interna, da luta interna, para saber quem manda mais, para dizer você não manda em mim. E a gente tem uma briga e não uma tentativa de conciliação, de viver, construindo ambos juntos uma realidade familiar. Então você tem em 80 já o começo dessa mudança. Eu digo que até 80 a mulher estava ali rompendo com essa força opressora que muitos casamentos e maridos faziam sobre ela. Mas hoje ela não é mais a vítima como era até 80. Hoje, se tem muitas separações hoje, eu diria que essas separações não é mais só por culpa do homem opressor. É da mulher que quer ter ou direitos iguais ou ter direito a mais. Essa é a minha opinião, ninguém precisa concordar com ela. Jesus faz uma afirmação interessante em Mateus 19, quando ele diz que os judeus separavam por qualquer motivo. E ele começa a dar quais são os motivos legítimos para a busca de uma separação. Eu tenho uma frase que eu uso sempre: quem casa por qualquer motivo, separa-se por qualquer motivo. Se você não escolhe alguém que quer de fato amar, viver o amor sacrificial, suportar várias coisas, andar juntos para você mudar e a pessoa mudar, sem obrigá-la a mudar, para que ela entenda que precisa mudar, porque ninguém muda ninguém. Toda vez que você quer mudar seu marido, sua esposa, ele não muda, ele não mudará. Ele não mudará, ela não mudará. Mas você entende que está entrando numa relação que é difícil por natureza. Conviver não é fácil. Conviver não é fácil. Você tem que entrar não por qualquer motivo, não por uma atração física, porque o físico vai se deteriorar com o tempo. Não pelo tom da voz, não pelo dinheiro. Se você entrar por qualquer outro motivo que não seja um amor sacrificial, o casamento vai acabar 3 anos, 5, 7 anos e por aí vai. A gente tem que entrar por um motivo nobre e o casamento vai durar até o fim se o motivo for nobre, porque vocês vão se perdoar, vocês vão procurar se ajustar e perseverar no caminho de Deus. Caso contrário, a coisa não vai resistir. E ninguém obriga ninguém a casar. Foi-se o tempo que quando isso era muito comum no Nordeste, havia um namoro e o noivo engravidava a noiva ou a namorada, os pais obrigavam a casar. Não gosto dela, vai casar, você tem que honrar. E vivia-se aquela realidade de um casamento na marra. Muito comum no Nordeste. Muito comum. Ninguém é obrigado a casar. Mas se você quer casar, pense bem, avalie bem, saiba que tem o ônus e o bônus. Quem quer ter só ônus não deve casar. Não deve ocupar a vida de alguém, porque isso não vai fazer bem, nem para você e nem para ela. Até 80, os casamentos, as pessoas casavam em média de 15 a 21 anos. Quando não menos, você já deve ter ouvido história de pessoas que casaram com 14, 15 anos. 17, 18 anos no Brasil, era comum de se casar. Eu casei com 22, então a gente casava-se cedo no Brasil. Essa história de casar com 40 anos, 35 anos, é algo muito recente. Na década de 90, você vai descobrir que se casava-se aí, a média ficou 27 para os homens e 23 para as mulheres. Então as pessoas querem casar tarde. E aí, na década de 90, eu vou daqui a pouco falar, as pessoas já não querem casar. Aumenta-se o que a gente chama de juntar, as pessoas se juntavam mais, e com a frouxidão da lei que criou
como é o T? União estável. As pessoas optam hoje pela união estável e não pelo casamento. Ou seja, tenta-se não ter tanto compromisso. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas se separam tanto. Então, casar dá muito trabalho, é muito caro, e separar é muito difícil, se bem que existe uma lei hoje que flexibilizou as separações quando não há filhos menores, ou quando eles são maiores, e há consenso na distribuição, na divisão dos bens. A própria lei tem facilitado as separações. E a gente tem vivido uma época que é a ressaca dos casamentos mal acabados. A gente tem visto hoje filhos com problemas seríssimos. Basta ir numa escola. Por que isso está acontecendo hoje? Essa agressividade toda na escola, a falta de submissão a líderes, a representação de autoridade, fruto de filhos que são criados ou por pai e por mãe, sem ter os dois modelos, do homem e de mulher. Deus é tão sábio que a família faz com que a criança, o filho, tenha esses dois modelos, e esses dois modelos, homem e mulher, construam nele uma personalidade sadia, ou teoricamente deveria ser assim. Quando você tem, se a mulher não tiver fibra, e 87,9% das separações a partir de 80%, a guarda é para a mulher. E a mulher tem que trabalhar e ficar com a guarda de um filho. O filho não tem o referencial de um pai, tem do avô, o avô passa a mão na cabeça, vai se achar o reizinho. Veja como as separações atrapalham profundamente a formação de personalidade na vida dos filhos. Ele não tem um modelo ali, porque a mãe, a depender da mãe, lá no Nordeste o couro comia solto porque a mãe era mais brava, né? Então botava limite. Mas você criar, como diz na minha terra, um menino homem, sozinho uma mulher, é muito difícil. Porque naturalmente o homem, o lado da agressividade é mais presente, testosterona pura. A mulher é mais maleável nesse sentido, se bem que hoje é uma luta. A gente não tem mais padrão não, gente. É uma luta hoje. Aí você tem que se virar para formar o seu filho sozinho, ou o homem sozinho, ou a mulher sozinho. Como a guarda ia para as mulheres, e ainda na sua grande maioria vai, na infância isso é muito importante, a mãe, ela tem a capacidade de estar ali presente, de se doar mais um filho, é muito importante. Mas chega a fase da adolescência, a mãe sozinha sofre demais para colocar limites a um filho. E ele pode encontrar o padrão do homem, porque ele vai precisar da influência do padrão masculino e feminino na formação dele, no cara que canta rap. É rap, como é o nome? A música lá do morro? Hip, funk, o que mais? Hip, rock, pop, esse negócio todo. O cara, o modelo dele de homem vai ser aquele lá que canta aquelas músicas. Então a gente está numa ressaca hoje de casamentos que poderiam durar mais e não duraram. Eu sempre falo uma coisa para todos os casais que passam por crise. Eu digo assim, Jesus disse que a gente tem que andar a segunda milha. A primeira milha todo mundo anda. Andar a segunda milha, nem todo mundo anda. O casamento pode acabar? Pode. Mas você chega lá adiante e diz assim, eu andei até a segunda milha. Fiz além do que os outros fazem para manter um relacionamento familiar. Andei até a segunda milha. O problema é que a gente está copiando o mundo. A gente não está andando a segunda milha. As pessoas separam por qualquer motivo, porque casaram por qualquer motivo. E então você tem o que hoje? Também dentro das igrejas. Famílias dilaceradas. Claro que a gente tem que agregar e receber essas pessoas. Ajudar nesse processo delas. Mas a nossa capacidade de suportar diminuiu demais. Isso
tanto para o homem quanto para a mulher. O homem já tinha essa defasagem. O homem traía mais. O homem buscava mais fora. E aquele velho erro que eu sempre falo aqui na igreja. A mulher começou a dizer, se ele tem direito, eu tenho. Não precisa ir longe não. Você tem vizinhas, colegas de trabalho que estão nessa lógica. Ninguém busca a lógica de dizer, fulano está fazendo certo, eu vou fazer o certo. A gente sempre quer direito a fazer o errado. A gente não quer direito para fazer o que é certo. Poxa, fulano tal, eu falo sempre na igreja, fulano tal chega na hora aqui na igreja, começa o culto e está ali presente. A gente pega o exemplo, o presbítero tal só chega meia hora. Eu também tenho o direito de chegar meia hora atrasado. Esse é um problema que se estende para a família. A gente vai buscar direito daquilo que não deveria ser direito. Década de 90. 5,2, década de 90, 5,22 dos casamentos que foram registrados em cartório eram civil e religioso. Olha aqui na década de 60 como era. Quase 60% dos casamentos, das relações que existiam homem e mulher, você tinha praticamente 60% civil e religioso. O respeito pela lei dos homens, pela lei de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendia-se que casamento tinha uma raiz espiritual, divina. Hoje a tendência é de olhar para casamento como uma necessidade de regulamentar a relação por meio de leis do Estado. Por quê? Porque você já casa aberto para uma separação. Você entra numa relação vendo o casamento como uma sociedade. E é também. A lei, tanto é que vai versar sobre isso, né? Separação, direitos, regime de casamento, você tem direito a tantos por cento. Construiu ali juntos, é uma sociedade, sim, mas não é só uma sociedade. E começa a mudar muito aqui. O brasileiro só no religioso e civil. Olha a queda brusca em comparação ao que acontecia na década de 60. Filhos. Na década de 90, filhos, em média, cai para 2,9 filhos. Também uma queda aí, olha, de 6,28, mais do que 100%, não é isso? Vamos para a década de 2000. É um país completamente diferente da década de 60. Pra você ter ideia, em 2000, em cidades com... No ano 2000, cidades com 500 mil habitantes ou mais, você tem nessa cidade em torno de 9,5% dessa população se dizendo separados. 9,5%, quase 10% de uma população no ano 2000 são de separados, irmãos. Há certas situações, a Bíblia abre a possibilidade de separação. A Confissão de Fé do Westminster, já em 1644, abre a possibilidade de separação, de abandono de lar e relações sexuais ilícitas, que entra o adultério e, no meu entender, o próprio abuso sexual no casamento. Abre a possibilidade de uma separação. Mas é um quadro bem diferente, em poucas décadas. Você tem aqui, olha, na década de 60, 2,3% no censo que se declaram separados. Você vai para quase 10% em cidades com 500 mil habitantes ou mais. A cidade que mais se separa no Brasil, você está nela, era Brasília. Então você vai encontrar muitos que estão dentro dessas situações. Outro dado interessante. Mesmo que
o índice de separação aumentou muito de 60 para a década de 20. Desde 2002, tentou-se mudar no conceito de família. Não se mudou muito. O que o Supremo fez foi de interpretar de forma absurda o conceito da Constituição, dizendo, e lá está claro, bem nítido, homem e mulher. E aí surgiu uma interpretação do Supremo do casamento homoafetivo, dizendo que o conceito que está ali na Constituição inseria também a relação homem com homem, mulher com mulher. Mas mesmo assim, você vai encontrar no Código Civil e nas leis subjacentes o conceito homem-mulher, homem-mulher. É por isso que o Estatuto da Família foi aprovado na comissão para ir de encontro à decisão do Supremo Tribunal e reafirmar de forma mais clara que casamento e família é entre homem e mulher, claramente, dando um conceito para deixar de lado a ideia que o Supremo chegou, de incluir a relação como casamento homoafetiva. Porque o homossexual pode ir hoje no cartório e fazer não casamento, mas uma união estável. A questão é que o movimento LGBT, quer condenar todas as leis que têm princípios cristãos por trás. Esse é o que está por trás, irmãos. É um movimento para tirar toda a influência do cristianismo sobre as leis de um país. Em nosso caso, o nosso país é influenciado pelo cristianismo. As leis têm sua influência pelo cristianismo. Aí você vai entender, na aula que vem, a gente vai falar sobre identidade de gênero. O que é isso? Quais são as propostas que mudam no conceito de família e no conceito de gênero no nosso país? E eles vão para cima mesmo. Eles não têm negócio de alisar, de discutir. É a ditadura da minoria enfiando goela abaixo por todos os meios e querendo que a gente aceite como natural. Então, por exemplo, o movimento cristão evangélico entende que se A fêmea, B fêmea querem viver junto, o problema delas. É um ato que elas escolhem e vão responder diante de Deus. Na sociedade elas podem viver. Nós não queremos é que mexam no conceito de família que, claramente, além de bíblico, é cultural. As pessoas atendem a isso como algo normal da natureza humana. A própria criação e geração comum entre os seres humanos só se dá por meio de macho e fêmea. Então, é impossível, mas esse é assunto da aula que vem, a gente produzir uma vida com dois sexos iguais. Nós estamos vendo aqui as mudanças estatísticas da família brasileira. Eu não quero dizer que essas mudanças foram boas, pelo contrário. Muitas das mudanças que a família sofreu no decorrer do tempo está aí diante de nós, o índice de criminalidade aumentando, adolescentes completamente diferentes do que se era antes, isolados, tímidos, revoltados, porque vivem num contexto familiar doente. Então nós temos uma série de consequências dessa liberdade que o homem e a mulher têm de abortar quando querem, separar quando querem, abandonar os filhos numa separação e deixar a Deus dará, porque é o que acontece em muitos casos. Paga-se uma pensão miserável e acha que fez muito se pagar a pensão. E a ambos, para compensar a decisão de uma separação, começam a compensar com presentes e gostos filhos que foram de alguma forma abandonados nessa relação, alguma forma, nem todos. Então você começa a compensar com presentes, com viagens, com liberdades e vira o que virou. Simples assim, vira o que virou. Além desses dados estatísticos, o que a gente pode falar da família que
a igreja está vivendo no meio dela e muitas vezes esse problema está dentro da igreja. A família tradicional deu lugar à família mosaica. No ano 2000, isso é uma coisa teoricamente boa, aumentou 211,5% o índice de casamento entre separados. Porque a pessoa que separou pode dizer, não vou casar mais, vou viver uma vida na minha libertinagem, mas não. As pessoas entendem que eles precisam ter uma aliança com alguém. O casamento, a relação entre homem e mulher é uma aliança, não é uma aventura. Por isso que mesmo quando a gente se separa, a gente quer ter alguém para construir uma vida. Isso é de Deus em nós, até em quem quer casar de novo. Porque se o homem separasse para viver, banda voou, é uma expressão lá do Nordeste, você diria, o casamento não é de Deus, porque o homem vive muito bem sem ele. A gente precisa de alguém, a gente precisa construir novos vínculos, a gente precisa ter família, de ter gente para recorrer no momento da dificuldade. Aí você tem a família tradicional, que hoje é no Brasil, a família tradicional é no Brasil hoje 49,9%. Estamos ali 50%. Esse modelo que nós temos normalmente nas igrejas. Homem casa com a mulher, tem filhos, vivem juntos. E tem netos, cria aquela relação ampla, netos, bisnetos, reúne aquela reunião de família. Hoje no Brasil é praticamente 50%. Já foi muito mais. Aí você tem as famílias mosaicas, que eles chamam, que são famílias que vêm de outros relacionamentos, você não consegue juntar mais todos. Porque às vezes vem o filho de um, do outro casal vem de vez em quando, ou nem aparecem os filhos. Fica um relacionamento dos novos casados, que vem de famílias fragmentadas, de um outro casamento. E isso tem crescido demais no Brasil. Tem também a família, ou os casamentos, que resolveram não ter filhos. Calcula-se hoje que 2 milhões de pessoas hoje vivem num casamento em que eles optaram em não ter filhos. Eles estão nessa perspectiva, de alguma forma, eu não sei nem como julgar, porque é muito novo isso, né? Muito individualista. Corro talvez um risco de julgar apressadamente. Mas é um número crescente. 2 milhões de pessoas no Brasil hoje vivem porque não querem ter filhos. E é interessante hoje, a Carol vai ter um filho dentro de poucos dias. Mas depois desse menino, ela vai pensar muito em ter a segunda vez, porque a dor de parto não é fácil, a recuperação não é fácil. Hoje a tendência no Brasil é de 1 a 2 filhos. Com 2 filhos a gente repõe. A gente repõe. 2, dão lugar a 2, eles vão substituir o nosso lugar de marido e mulher. Mas a taxa está caindo para 1,3 no Brasil. A gente não está nem repondo. Nem repondo o número que tem. O índice vai diminuir, os velhos vão aumentar. Lembra aquele negócio da Previdência? Não vai dar conta de pagar quem está lá. Porque o número de novos que estão chegando é infimamente menor do que o que deveria ser para sustentar os que estão lá em cima aposentados. Esse é um problema que não é nem questão política, é uma questão real que ninguém pode fugir. Então você vive num tempo em que as pessoas optam em não ter filhos, e quando querem ter filho, é um. Você vê, na década de 90, quando os meus filhos nasceram, a gente já tinha na cabeça, Cacilda, 2 no máximo. O que é que a gente pensa? No sustento, escola é cara, tênis Nike é caro, camisa assim de marca é cara. Então a gente pensa pelo aspecto financeiro e também pela estética. Hoje, 60 anos, você ia na casa de uma vovó, 60 anos, a vovó tinha um coque, era gorda. Normalmente a vovó era gorda. Vocês lembram disso, quando a vovó era gorda? Com 60 anos? Pegue uma vovó de 60 anos hoje.
Na academia, meu querido. Cabelo dela você olha para ela, dá 45, no máximo. Ela já tirou ali as estrias da barriga, ela está assim, turbinada. Já está no segunda prótese mamária, já trocou a primeira, já está na segunda. É uma outra sociedade. E isso me assusta. Porque há um limite, há uma linha tênue entre o cuidado da saúde e a busca da eternidade na Terra. Vocês estão entendendo isso? Há uma linha tênue entre você estar buscando um cuidado para estar bem consigo mesmo e para estar bem com a saúde, e estar ali se cuidando para estar à procura de alguém. Há uma linha muito tênue, e é a sua consciência que vai ditar, não sou eu que vai procurar sinais de quando uma coisa é uma e quando a outra coisa é outra. Irmãos, eu estou desenhando esse quadro estatístico, porque às vezes a gente fica aqui na igreja achando que todo mundo aí fora vive essa família tradicional da gente. Nós estamos inseridos em um tempo muito difícil. Eu estou dizendo que, e aí eu estou partindo para outros modelos do que se busca de família. 2 milhões de brasileiros optaram não ter filhos. Mas até aí se aceita. Mas é crescente o número daqueles que querem ser pais sozinhos. Produção independente. É uma realidade hoje. Esse dado eu não tenho, procurei dados estatísticos para isso aí. Mas você certamente conhece alguém que não casou e que quer ter filho. Modelo Xuxa, exatamente. Marco tem razão quando afirma isso. Começa com Xuxa. Teve um filho com seu namorado, mas não casou. A relação hoje é de cuidado dos pais sobre a filha, mas sem casamento. Então, a sociedade tem mudado. E nós, como igreja, temos que saber onde nós estamos inseridos e depois fazer alguma coisa. A gente não pode mudar muito na sociedade, mas a gente tem que ter uma posição. Pais sozinhos que não recasaram são 2 milhões e 300, dado de 2000, que resolveram seguir a vida sem casar e com filhos, mas que moram ali sozinhos. E aí nós temos, na esteira da mudança do conceito de família, na esteira da ideologia de gênero, a busca por aceitação de um modelo que até então não é aceito no Brasil, que é o casamento homoafetivo. Hoje são 60 mil que se declaram casados com alguém do mesmo sexo no Brasil. Se desconfia dessa taxa, desse número, pode ser maior, porque nem todos, dado um contexto que a gente vive de sociedade, declara isso abertamente. Tem se buscado uma liberdade para se admitir que se é homossexual, mas essa liberdade para se dizer para a sociedade que vive com alguém como marido e mulher, o Adão e Ivo, normalmente são poucas pessoas que admitem que vivem juntos. A nossa sociedade está andando por caminhos assim, sutis de fragmentação da família. O número de jovens que vivem sozinhos. Seu filho saiu de casa, tem 18, 19 anos, pai, eu vou morar fora. Aquele modelo, como também tem aumentado daqueles que casam e voltam para casa e que ficam velhos, morando com o pai e com a mãe. Mas tem um número crescente no Brasil de jovens que alugam a kit e vão viver sozinhos. Não vivem também junto com os pais. Hoje no Brasil você tem 7 milhões de idosos morando sozinhos. Nos Estados Unidos é bem maior, mas nos Estados Unidos é por opção. É algo cultural. Quem conhece um pouco da cultura americana sabe que tem 2 marcos. O jovem vai para a faculdade, depois que ele vai para a faculdade, normalmente ele tem que se virar. Depois da faculdade, ele tem que se virar. Ele tem que soltar
a rede não, cordão umbilical familiar e casar ou morar só. Outra característica da cultura americana é que você vai ficando velho, automaticamente o velho vai para uma... Lá também eles têm condições. Para uma estrutura de hotel em que o velho vive só. No Brasil não tem essa cultura. Mesmo assim, 7 milhões de idosos hoje vivem só. E muitos desses que vivem só, são aqueles que se casaram, separaram, chegou um tempo e não tem mais ninguém para ficar. É uma triste realidade hoje. Como também tem aumentado muito, interessante isso, né? A previdência é muito importante no Nordeste principalmente, porque muitos avós ajudam os filhos e netos. E tem acontecido as separações em todas as regiões do Brasil, é algo triste e que com repercussões não só pessoais, mas também sociológicas. Muitos netos são criados pelos avós. Quando não, um dos dois, do marido e mulher, vem para a família dos pais. Aí você tem de volta não só o filho, como também muitas vezes netos. E muitas aposentadorias bancam esses lares fragmentados. Esse é o quadro do Brasil, nu e cru. É uma realidade muito difícil. E também tem aumentado muito, isso tem virado muito comum em algumas igrejas, viu, irmãos? Namoros que viram casamentos, mas continuam na fachada como namoro. Eu vou explicar como é isso. Você tem um namoro com alguém, mas você vive na sua casa e a outra pessoa vive na casa dela. Vocês não vão casar? Não, que casar atrapalha. Se morar junto a gente não consegue viver. Então é melhor assim, eu vivo na minha casa, mas a gente tem uma aliança, um compromisso. E muitas vezes surgem filhos e eles continuam morando separados. Esse é o retrato da sociedade que a gente vive. Então às vezes nós estamos na igreja e a gente fica pensando assim, todo mundo é igual a gente. Não, nem todo mundo é igual a gente. Por isso que eu acho importante a igreja pelo menos se posicionar. Você pode viver do jeito que você quiser, mas a gente entende que casamento é entre marido e mulher. Que um ambiente em que filhos são criados dentro de uma estrutura sadia, onde Deus está presente, onde existe respeito aos papéis de marido e mulher, dos filhos, o casamento tende a ser um casamento abençoado. Por isso que Paulo em Efésios 5 vai dizer, mulheres sejam submissas aos seus esposos, marido, amai vossas esposas. Eu sempre pergunto, qual é mais difícil? Ser submisso ou amar? A resposta é óbvia, né? A resposta é óbvia. A parte mais difícil está no marido. De amar. Porque ser submissa, você lá no seu trabalho, você é submissa ao seu chefe. Chato. Ou pessoa difícil é seu chefe. E você é submissa a ele. Você engole um pouco o sapo com as pernas abertas, mas é submissa. Mas a Bíblia, o padrão da Bíblia é ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí eu sei que muitos homens estão em pecado porque não amam. Ao invés de exigir a submissão, o homem tem que se esforçar em 2018. Meu desejo para 2018 é amar a minha esposa, considerar o que ela diz, não botar a culpa nela. As revoluções ideológicas do século XX e do século XXI deixam claro que as pessoas estão colocando muito mais o prazer e a vontade à frente da responsabilidade e da obrigação. Quando compreende-se que a responsabilidade e a obrigação elas são premissas e que a vontade e o bel prazer eles são secundários quando se tratando de um convívio social, as coisas caem num caminho muito difícil. Porque se eu for falar somente o que eu quero, as vontades elas mudam ao longo da vida. Hoje eu quero estar casado. Hoje eu não quero mais. E eu vejo que as pessoas têm vivido em volta da vontade. E se a gente for ver todas as revoluções ideológicas, elas vêm
para disseminar essa ideia. Você é o que você quer ser, você faz o que você quer fazer, e a gente tem deixado cada vez mais de lado o que a gente deve fazer e a responsabilidade. Eu me casei cedo, mas encontro muitos comentários em todos os lugares. Tipo assim, peraí, quantos anos você tem? Você casou com 22 anos? Eu falei, casei. E assim, já para de fazer sentido. Hoje em dia as pessoas já reagem a situações como essa como algo que não faz sentido. A ideologia do não casamento, ela já é maioria, e eu diria no Brasil, porque a maioria das pessoas com quem eu me relaciono e as pessoas que eu conheço acham estranho uma pessoa de 22 anos estar casada. Porque elas querem simplesmente fazer as vontades. E eu acho que isso até no âmbito espiritual conta muito. Tem muito crente que quer fazer o que quer fazer. E não quer fazer o que deve fazer, aquilo para o qual nós somos chamados a fazer. Então, no meu ponto de vista, o grande combate às ideologias, principalmente do século XX e do século XXI, são assumir as responsabilidades, honrar as responsabilidades e, a partir delas e com elas, buscar o prazer que é inerente ao homem também. A realização profissional feminina está aí como coisa boa, mas as responsabilidades não podem ser deixadas de mão como tem sido no 20 e no 21. E, se Deus quiser, não será no século 22. Eu concordo com o que o Manuel disse, e também, eu diria assim, esse é um problema sério hoje da autogratificação, né? Da liberdade, querer fazer as coisas e não respeitar compromisso que se fez. Porém, além disso, é de cativar o ato de amar outro. Senão a gente vai amar a si mesmo. E é isso que faz com que eu queira fazer minha vontade. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai falar do tempo do fim. E um dos sinais que ele diz de que o fim está próximo é que ele diz que os homens serão amantes de si mesmos. É o que a gente vive hoje, é o que você acabou de escrever, Manuel. Nós estamos no tempo do fim. Antigamente, hoje até se vê um pai se sacrificando, uma mãe sacrificando pelo filho. Mas tem se perdido muito isso. Antigamente, o que um pai e uma mãe faziam, o amor sacrificial por um filho, era muito maior do que se é hoje. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por exemplo, até as próprias separações. Não é que eu quero advogar um casamento existir a despeito de todas as doenças. Mas eu entendo que por conta de um filho você tem que pensar 2 vezes em separar. Sim, euzinho aqui. Ninguém precisa pensar como eu penso. Aí entra uma responsabilidade. Você casou, você teve filhos, você tem que criar filhos. E se eles são pequenos, aguente muitas vezes por causa dele, procure desse tempo que você está aguentando, amar, perdoar seu marido. Ou sua esposa. Mas a gente não pode, por conta de algo, também sacrificar outras vidas. Porque, irmãos, a questão de viver junto não é fácil. Mas também não é fácil a pessoa chega em casa e olha, amanhã estou indo embora. Pensa aí. Não é fácil não. Mas eu disse que você ia viver a vida inteira comigo. Não, mudei de ideia. É isso que tem acontecido. Eu volto para a Bíblia. Eu não aceito a acusação que é feita contra a família tradicional, de dizer que é a família patriarcal, que o homem muda de goela abaixo e que a mulher tem que aguentar tudo. Não, isso é uma crítica mundana contra preceitos bíblicos. Eu creio na família tradicional que Deus criou, mas com respeito, com amor. Tanto é que eu estou citando a Bíblia. Se a família tradicional não fosse algo que Deus criou, Deus não iria dizer em Isaías 54, eu sou o seu marido, falando para Israel. Há muitas metáforas na Bíblia em que Deus se apresenta como pai, mas também há muitas que Deus se apresenta como esposo de Israel. Mostrando que essa relação, esposo e esposa, é algo que Deus criou. Não é algo da ideia do homem, a gente tem que estar sem fazer nada, tem que procurar uma mulher para casar.
Casamento, família, é uma criação de Deus. Como igreja também é uma criação de Deus. Como você, indivíduo, é a criação de Deus. Não é algo que o homem criou. É da natureza procurar alguém. A Bíblia coloca esse relato de uma forma muito bonita, dizendo que Adão estava lá sozinho, ele viu a girafa passar e disse, não, com esse pescoço não dá certo. Ele viu o elefante passar e disse assim, ele não vai dar certo, é muito pesado. Até que Deus diz assim, não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo mesmo. Vou fazer uma para ser sua companheira, para ser sua costela. E ali ele dá um glória a Deus. Ele diz, aleluia, osso do meu osso, carne da minha carne. Agora dá certo. Agora dá certo. A Bíblia vai falar também, queridos, assim, eu acho muito bonito quando a Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe, e unirá sua mulher. E procriarão, e governarão juntos, passarão a dar nome aos animais, às coisas. Há dificuldades no relacionamento? Em geral, há dificuldades. Mas há uma alegria muito grande quando você tem uma família feliz. Irmão, se você voltar para casa, ver seus filhos, poder abraçá-los, conversar ao redor de uma mesa. Se bem que hoje é muito difícil. Se não tomar o smartphone, é difícil. Há uma pesquisa hoje nos Estados Unidos, eu vi o Pontual falando na televisão, eu quero ter acesso a essa pesquisa que ele citou. Uma grande universidade americana trouxe um problema seríssimo para as famílias. Diz que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não são capazes de fazer interação pessoal. Normalmente eles não olham mais no olho, porque eles estão vivendo uma realidade digital, coisa que a gente não viveu. A maioria aqui não viveu. A gente saía para tomar um café, saía para almoçar, jantar. Então é muito comum aquela espontaneidade na mensagem, mas quando estão frente a frente, um olha para o outro assim, não sabe o que fazer. É algo sério. Ele, nessa pesquisa, diz, segundo o Pontual, ele diz assim, que a pesquisa chegou à conclusão que eles não conseguem, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, não conseguem mais fazer interação olho no olho. Não sabem como se relacionar, sentar, conversar, assim, cara a cara, o Washington Luciano, assim. Eles têm dificuldade nisso. É uma geração, filhos da tecnologia. E a gente vê isso. Hoje você vai, um adolescente, ele está assim, ó, faz um zumbi. É um zumbi. E a gente tem que ter um cuidado sério. Uma coisa a gente sabe. A gente tem que preservar o nosso conceito, fazendo uma limpeza, porque os abusos existem numa relação tradicional, irmãos. Não só do homem abusando, como também hoje, nessa busca de direitos iguais, as mulheres também estão abusando. Não é mais uma questão do homem opressor. Porque quando hoje o salário entra de igual medida, ou um ganha mais, há hoje um problema sério. Como entender a entrada dos recursos e executar o papel que ambos têm. É um problema sério hoje. Porque entra o individualismo, que o Manuel falou. Entra o individualismo. E no individualismo está o pecado. A raiz do pecado é o egoísmo, é o individualismo. E a gente tem que trabalhar. Há uma demanda muito grande, há uma agenda muito grande a ser tratada nas igrejas hoje, para que ela, primeiro, mantenha um padrão bíblico de família. Segundo, para que ela não se fascine com o padrão de família aí fora, da proposta, da facilidade aí fora. Porque é muito caro ser separado, gente. Tem esse detalhe. Além de ser uma questão espiritual, é muito caro viver separado hoje. O mercado imobiliário no Brasil inteiro, em Brasília principalmente, é flat. É para um quarto. Acabou esse negócio 3, 4 quartos. Apartamentos que tem 3, 4 quartos, poucas construções. Hoje é kit, um quarto. Para que as pessoas que se separaram ou que resolveram viver sozinhos possam ter acesso a um preço menor. Mas é um problema sério, espiritual, social, e a gente vai ver isso também nas relações humanas.
tudo fruto dessas mudanças na família. A família é a célula da sociedade. Se não se mantém isso, nós estamos perdidos. A família é a base da igreja. A gente não abre mão disso. Eu evito falar o patriarcal, é o tema da aula, porque é a acusação que se faz contra nós, que a igreja, os evangélicos promovem a família patriarcal, dando a ideia de que o homem pode subjugar a mulher e ele manda sozinho. Nós preferimos o termo família tradicional, no sentido de que homem e mulher, e biblicamente que eles têm papéis diferentes, mas são iguais diante de Deus. Nós temos que nos posicionar a favor da família tradicional, dentro do ensino bíblico, e a gente não pode mais se modelar fora desse padrão. Antes, o problema era da mídia. Hoje, o problema é jurídico. Além da influência da mídia, trazendo a proposta de aceitação como natural, desses novos modelos de família, há uma tendência muito forte de mudança legal, jurídica. Então não é uma questão de se aceitar. A lei diz e criminalizar quem pensa diferente. É um negócio assim doentio. Fala da homofobia. Eu vou tratar disso na aula que vem. Que é totalmente diferente. A homofobia é totalmente diferente de pensar diferente. Homofobia é quando você tem uma atitude agressiva contra alguém. Agora o direito constitucional de pensar diferente estão querendo tirar isso de mim. Então se eu disser, eu não aceito, eu não acho normal esse tipo de casamento, eu posso ser penalizado. Eu posso ser penalizado. Então é uma coisa muito séria, não é questão mais só de influência de mídia, é uma questão jurídica. Ainda bem que não passou muito do que se tentou fazer, muito, mas a tentativa subliminar total. O PNAD, quem é da área de ensino aqui? Recentemente tentaram botar a identidade de gênero numa decisão municipal e estadual dos nosso país. E uma orientação, hoje acontece no DF, a Alessandra é diretora de escola, veio uma determinação, não pode ter dia dos pais e dia das mães mais na escola pública. Orientação, não tem nenhuma lei que embase isso. Ideologia está por trás, sedimentando, mesmo sem lei. Então não se fala mais em papai e mamãe, mas do guardador, porque isso beneficia quem? O homossexual que adotou uma criança. E que lá na escola ele não quer ser chamado nem de pai nem de mãe. Ou seja, é um negócio doido, que você vai avaliar isso assim, você fica... Será que eu sou normal? Será que eu não entendi? É igual Hitler. Gente, o que Hitler fez na Alemanha, a Alemanha era um país desenvolvidíssimo na época. E os alemães foram aceitando aquilo do Hitler. Hitler fez o que fez em nome da Alemanha. E poucos foram os pastores da igreja alemã que levantou contra Hitler. Poucos foram os intelectuais. Einstein, poucos cientistas disseram não à guerra. A maioria apoiou a guerra. Aí você fica assim, gente, como é que pode? Está na cara, mas ninguém vê. Quando o Supremo interpretou a Constituição, dizendo que a Constituição abre para a possibilidade de família entre homem e homem, mulher e mulher, foi unânime. Com 3 ministros que diziam assim, é melhor esperar o Congresso votar, que já está trabalhando em comissões, mas também foram simpatizantes. Colocaram apenas um adendo, dizendo, é papel do Congresso fazer isso. Mas você sabe o que é a unanimidade ser construída no Supremo Tribunal a favor do relacionamento homoafetivo? É sério. Desde o Velho Testamento era isso. Deus dizendo, pô, cuidado com as nações que estão ao redor de você. Aquilo é para o Velho Testamento, é para nós hoje. E o nosso grande risco é de se ajustar ao que os outros fazem achando normal. Esse é o grande problema. Eu estou ouvindo, assistindo e lendo muito sobre esse tema. Eu ouvi aquela Érica Cocai, gente, aquilo ali é possessa do dedão ao fio do cabelo, é um negócio doido. Ela defendendo identidade de gêneros, etc. Na aula que vem, sobre ideologia de gênero,
vocês vão descobrir que o movimento largou a ciência. Em uma época eles tentaram provar a homossexualidade ou homossexualismo pela ciência. Como não encontraram respaldo na ciência, hoje é no individualismo e nos sentimentos da pessoa. Se a pessoa nasceu, mas não se sente daquele sexo, hoje é sentimento, porque a ciência não dá respaldo. Não dá respaldo para a identidade de gênero, ideologia de gênero. Não dá respaldo. Então elas partiram pelo caminho dos sentimentos. É louco o negócio. Então você é um alface, vai se achar uma beterraba. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a gente tem visto aqui o quanto é bom investir na vida de pessoas. E hoje ouvimos da boca da Gigi, Senhor, com uma profundidade, com uma segurança, aquilo que são valores que nós como igreja defendemos. Como é bom, Senhor, ver uma jovem se posicionando, crendo nos valores da Tua palavra, falando como um jovem aos pais, com autoridade. Meu Deus, eu te louvo pela vida da Gigi, pela vida da do Carmo, de todos que estão aqui, que a orientação dela, dos pais conversarem com seus filhos, seja seguida hoje por cada pai, cada mãe que aqui está. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa aula. Que nós estejamos prontos a defender, Pai, e a crer na Tua palavra, sempre, mesmo que seja contra a lei. Porque importa obedecer a Deus do que a homens, diz os Teus discípulos. Pai, prepara-nos para o dia de hoje, para pensar em um ano diferente. Não que o ano será diferente, mas que somos e seremos diferentes em 2018. É por causa disso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.